Meus irmãos, a paz do Senhor, neste momento queremos agradecer a Deus por essa oportunidade feliz. Queremos, desde já, agradecer também ao nosso irmão Edgar Melo por esse projeto tão excelente para a glória de Deus. E, como os irmãos bem sabem, hoje estaremos comentando na leitura diária, trazendo uma reflexão da palavra de Deus. E o texto, o qual iremos comentar com os irmãos, está baseada no livro de Jó, capítulo de número 38, e o versículo de número 3, e o versículo de número 4, que diz: Agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu responder-me-ei. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Observe, é um assunto tão excelente, tão glorioso, podemos até dizer estas palavras. Observe que Jó, nos momentos de suas dificuldades, nos momentos o qual ele passou, a gente pode observar, não foi momento fácil, mas sim uns momentos difíceis que ele enfrentou naquele momento. E observando esse texto, o qual o comentarista ele passa para nós, é um assunto tão glorioso, e que o título diz: As requisições de Deus a Jó. Como nós falamos, Jó, em seu momento de dificuldade, Jó passando pelaquela dificuldade, Jó, eu creio, fazendo minhas palavras, Jó conversou com Deus. Fazendo minhas palavras nesta hora, Jó, ele questionou a Deus. É tão provável que o texto ele passa para nós na leitura diária as requisições de Deus a Jó. Observe que Jó ele fala com Deus, como nós falamos no início, ele questiona com Deus, e agora chega um momento na vida de Jó que o próprio Deus chega para ele e lhe faz as seguintes perguntas. Aqui o texto diz: as requisições de Deus a Jó. E no texto que nós lemos, a gente pode bem observar que Deus ele faz uma pergunta. No versículo 3, onde a gente leu, aí agora a gente para pensar, e o texto ele fala fortemente. Observe que o texto diz: agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu me responder. Veja que o texto ele passa para nós. E no verso 4, aí ele diz aqui: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem a inteligência. Veja que Deus, ele
fala com Jó nesse sentido. Jó, aonde estava tu quando eu fundei a terra? E observe que Deus, ele vai mais além. Aí Deus diz, olha, faz-me saber se tu tem inteligência. Veja que o próprio Deus, ele perguntou a Jó aonde ele estava, quando o próprio Deus, ele estava criando, estava na nossa linguagem, formando todo o universo, toda a terra. E observe que com estas palavras, Jó não tem mais o que dizer a Deus. Veja que o próprio Deus, ele usa esta expressão para Jó. E a gente pode observar que no momento qual Jó ouviu estas palavras, eu creio, fazendo minhas palavras nesta hora, Jó, ele não mais questionou com Deus. Jó não usou mais palavras a Deus. Podemos até usar esse termo, porque Deus, ele é soberano. Deus, ele é absoluto. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Tem um texto que diz: quem é, pois, o barro? Quem é, pois, o vaso para dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Veja que o vaso, ele não tem poder nenhum, mas quem tem todo o poder, na nossa ótica, na nossa linguagem, é o oleiro. O oleiro, ele faz como ele quer. Então Deus, nesse momento, estava nesta posição. E veja que Deus, ele dá espaço para Jó falar, Deus deu espaço para Jó, na nossa linguagem, lamentar. Mas, porém, teve um momento o qual Jó, ele se calou e teve que ouvir a voz de Deus, o Todo-Poderoso. E eu me pego nesse texto, o verso de número 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Veja a expressão que Deus, ele usa para Jó neste momento. E às vezes acontece em nossa vida, no momento de dificuldade, no momento de aperto, no momento de provação. E às vezes a gente começa a questionar. E observe que às vezes tem pessoas que sabem do que nós estamos passando e começa agora a dizer: aonde está o teu Deus? Aonde está a tua confiança em Deus? Veja que às vezes tem situação semelhante a que Jó ele passou, e com isso queremos questionar com Deus. Às vezes o ser humano está passando por uma provação, como nós falamos, e às vezes tem aquele tipo de pessoas que quer colocar culpa em Deus, por ele estar passando por alguma dificuldade. Aí ele quer tirar a sua culpa e colocar a culpa em Deus. Mas que neste momento tenhamos este pensamento, o qual o próprio Deus, ele chega para mim, ele chega para você e diz: aonde estavas tu quando eu formei a terra?
Deus é o Deus que conhece a cada um de nós, conhece o nosso pensamento, conhece a nossa vida e que nós possamos cada dia estar diante da sua presença para a glória de Deus.